Judas, o discípulo que traiu Jesus, nasceu e cresceu na árida região onde o poderoso rei Davi aprendeu a se tornar o mais excelente pastor de Israel. Judas Iscariotes recebeu um sobrenome de seu pai, que pode se referir ao local onde ele cresceu. Este valente e forte coração zeloso de Cariate da Judéia. Independentemente de Judas ser ou não um desses extremistas, sua origem sugeria que ele buscava um Messias para restaurar a liberdade de Israel como filho da tribo de Judá, criado no coração da Judéia e carregando o nome honrado de Judas. Dificilmente haveria um judeu mais leal em todo Israel. Escolher companheiros para nos acompanhar em nossas jornadas pode ser assustador, pois essa é uma decisão crítica que sabemos que pode trazer dor, traição e arrependimentos. Jesus não estava isento disso, pois teve que escolher em oração seus amigos mais próximos e os discípulos a quem ensinaria os caminhos de seu Pai. Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade sobre espíritos imundos, para expulsá-los e curar todas as doenças e enfermidades. Esses 12 homens foram chamados para a obra que tinham pela frente, e como qualquer convite, cada um teve a opção de aceitar ou rejeitar o convite de Jesus. A Bíblia mostra que todos aceitaram esse privilégio de andar de perto com o Messias, inclusive Judas Iscariotes. Então, por que ele assumiu essa responsabilidade de estar ao lado do Mestre apenas para traí-lo? Para entendermos isso, é necessário conhecer as ações de Judas e entender por que ele foi tão longe. Como discípulo, Judas frequentemente saía com os outros discípulos para cumprir os mandamentos do Mestre e também voltava com resultados extraordinários. Como todos os outros, ele dizia a eles: "A colheita é abundante, pois há muitos que precisam ouvir as boas novas da salvação. Mas os trabalhadores, aqueles disponíveis para proclamar os métodos da salvação, são poucos. Portanto, peçam com orações ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita." Lucas, capítulo 10, versículo 2 e 3. Judas pode até ser classificado como uma ovelha que o bom pastor Jesus lidera porque ele ouvia e obedecia às instruções. Jesus, como o bom pastor, deu-lhes instruções a seguir e mostrou a responsabilidade a cada momento. Todos os discípulos precisavam fazer era ouvir o pastor e obter resultados extraordinários. A palavra de Deus não menciona rebelião ou preguiça em Judas. Sempre que havia trabalho a ser feito, pessoas a servir e cura a dispensar, Jesus estava presente. Portanto, Judas era trabalhador e dedicado. No entanto, temos que estar conscientes das pequenas armadilhas que podem surgir para nos distrair e nos desviar, especialmente quando tudo parece estar indo bem. No meio desse serviço apaixonado, Judas Iscariotes mudou, pois seu coração agora estava voltado para sua própria agenda e não para o propósito do Mestre. Judas e os outros voltaram com um bom testemunho que deveria tê-lo impulsionado a ver mais pessoas sendo traduzidas das trevas para a luz. Mas seu coração foi corrompido pela ganância e ele buscou satisfazer seus desejos egoístas. Provavelmente piorou quando recebeu tarefas adicionais que envolviam dinheiro, além de seu dever como discípulo, e um dos discípulos que espalhariam as boas novas do reino. Judas se tornou o contador de toda a equipe e provavelmente entendia de números. Como avaliar coisas e o valor dos itens, e qual seria sua troca em diferentes mercados. Lembra-se de quão conhecedor ele era quando a mulher com um perfume chamada Maria derramou o conteúdo de sua caixa de alabastro nos pés do Senhor Jesus. 6 dias antes da festa da Páscoa, Jesus veio a Betânia, onde Lázaro havia morrido e a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Então, fizeram-lhe um banquete e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomou 1 libra de unguento de nardo puro, um perfume raro e muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa ficou cheia do aroma do perfume. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: "Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e foi dado aos pobres?" Ele disse isso não porque ele se importava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. João capítulo 12, versículos de 1 a 6. Judas foi o único que valorizou seu preço como 300 denários, o equivalente a milhares de dólares pelos padrões de hoje.
além de trabalhar intimamente com Jesus, significava que ele tinha que entender de orçamento e planejamento, porque em determinado momento eles tiveram que alimentar uma multidão de mais de 4.000 homens, mulheres e crianças. Todos dependiam das habilidades financeiras de Judas para que as coisas funcionassem sem problemas. Mas porque seu coração não estava no lugar certo, ele se tornou um ladrão e se ajudou nas economias. Provavelmente começou mudando os livros para que os outros não notassem, mas pouco sabia que essa ganância o levaria a um ponto onde seu mal seria difícil de esconder. Este homem era ganancioso e descrito como ladrão porque pegava o que não lhe era dado. Se ele estivesse em extrema necessidade, provavelmente teria a opção de pedir ajuda aos seus colegas de equipe ou a Jesus, mas escolheu roubar e esconder isso. Esse homem tinha andado com o Senhor por um bom tempo, ouvindo suas advertências contra a ganância e como ela poderia levar à destruição de uma pessoa. No entanto, ele caiu no mesmo pecado e até traiu seu Senhor. Ele ouviu o ensinamento do rico e ganancioso tolo, mas não aplicou o que aprendeu com isso. Por vários motivos, Judas se recusou a levar esses ensinamentos ao coração. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi aos principais sacerdotes e disse: "O que me dareis se eu vos entregar Jesus?" E eles pesaram para ele 30 moedas de prata. E desde aquele momento, Judas procurou uma oportunidade para traí-lo. Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 15. É uma vergonha que um homem com um chamado apostólico tremendo tenha caído. Um homem que havia manuseado e gerenciado tanto dinheiro por mais de 3 anos como contador do Senhor e seus discípulos, tenha vendido seu mestre por 30 moedas de prata, o que é menos de $200 hoje. Ele realmente precisava tanto do dinheiro ou a tentação de ter um pouco extra para gastar o dominou. Se você tem o privilégio de estar em um lugar ou posição onde os segredos comerciais são bem conhecidos por você, você pode ser confiável com essa informação. Você pode ser confiável com o que Deus colocou em suas mãos hoje. Você é leal, fiel, responsável consigo mesmo e com os outros. Judas não se questionou com essas perguntas, então o diabo o viu como uma ferramenta perfeita. Mesmo quando teve a oportunidade final de mudar, ele não a aproveitou. Quando a noite chegou, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, ele disse: "Eu asseguro que isto é verdade. Um de vocês me trairá." Profundamente entristecido e extremamente angustiado, cada um deles começou a dizer-lhe: "Certamente não sou eu, Senhor." Jesus respondeu: "Aquele que molhou o pão comigo é o que me trairá. O Filho do Homem irá para a cruz, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para ele nunca ter nascido." E Judas, o traidor, disse: "Certamente não sou eu, Rabi." Jesus lhe disse: "Você disse isso." Mateus 26. Se a ganância não tivesse engolido seu coração, ele teria parado no meio do jantar com as palavras do Senhor que deveriam tê-lo parado em seus passos. Mas seus ouvidos foram ensurdecidos pelo poder da ganância e luxúria pelo dinheiro. Então ele procurou uma oportunidade de trair aquele que o amava. Depois de sua grande traição, Judas começou a sentir remorso. Nos minutos finais de Judas, no relato de Mateus, ele foi visto pela última vez traindo Jesus em Getsêmani. Judas provavelmente acompanhou Jesus e a guarda do templo até o palácio de Caifás, onde permaneceu durante o julgamento judeu. O remorso de Judas, Mateus capítulo 27. Logo de manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo fizeram seus planos sobre como executar Jesus. Eles o prenderam, levaram-no embora e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, o que o havia traído, viu que Jesus estava condenado, ficou angustiado e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Ele disse: "Pequei, pois traí sangue inocente." Mas eles disseram: "O que é isso para nós? É sua responsabilidade." Então Judas jogou o dinheiro no templo e saiu. Ele foi e se enforcou. Judas então se foi e se enforcou. Este é o único caso desse tipo de morte mencionado no Novo Testamento. Ele tirou a própria vida. Este tipo de morte era considerado moralmente errado pelo judaísmo rabínico, pois era uma rebelião contra Deus, que criou a vida e é o único que pode escolher tirá-la.
A igreja primitiva também considerava esse tipo de morte como assassinato, o suicídio. Judas estava sob o controle do próprio diabo. Lucas capítulo 22. Então Satanás entrou em Judas, sobrenome de Iscariote, sendo do número dos 12. Ele escolheu esse tipo de morte para escapar do horror diário de enfrentar suas ações pelas quais não se arrependeria. Depois que Judas deixa os principais sacerdotes, eles coletam as moedas e declaram que é contra a lei colocá-las no tesouro porque é dinheiro sujo, baseado no princípio encontrado em Levítico. O remorso de Judas finalmente o alcança, então ele rejeita o dinheiro. No entanto, em vez de se arrepender e pedir perdão, como Pedro fez após negar Jesus, ele escolhe se enforcar. Judas, sem dúvida, era habilidoso, mas tinha um coração enganado e uma atitude gananciosa. A maneira mais fácil de evitar o erro e o pecado de Judas é recusar fazer as coisas com um motivo oculto em seu coração. Devemos, em vez disso, escolher dar o nosso melhor para cada tarefa que Deus nos confiou. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3. Nunca devemos esquecer que Deus quer que sempre tenhamos a atitude certa para com as pessoas e a tarefa que nos foi confiada. Judas Iscariote se foi agora e não pode mudar o mal que fez ou curar os corações que magoou. Nem pode se desculpar por sua traição. Mas você pode, porque ainda está aqui e tem o que Judas não tem mais, que é tempo. Se você traiu, apunhalou pelas costas ou machucou alguém profundamente, pode pedir ao Senhor que o ajude a fazer as coisas certas hoje. Ajude-nos a fazer as coisas certas hoje. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por ser o Deus das segundas chances. Sou grato pela minha oportunidade hoje de me arrepender das minhas ações erradas, de todas as formas egoístas e centradas em mim mesmo. E por não ter ouvido a tua voz, eu me arrependo. Eu me afasto de toda forma de traição e ganância e sigo o caminho da lealdade e fidelidade. Por favor, cure os corações daqueles que se sentem quebrados e traídos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você está realmente se sentindo esmagado assim, por favor, não hesite em pedir ajuda.